Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto desse meu querido Alexandre Gruber, que faz tempo que eu não leio nada dele, né? E recebi da Priscila, minha querida também, mandou para mim. Um dia a gente sente que não cabe mais e voa. E aqui, jamais se diminua para caber na vida de alguém. Um texto do Alexandre Gruber e que publicado na página dele no Instagram terapia_interior. Esse lindo que eu adoro, todo fofinho, todo miudinho assim, uma gracinha. De vez em quando eu vejo uns vídeos dele, fofinho demais. Vamos lá. Jamais se diminua para caber na vida de alguém. O amor de verdade não te apequena, ele te engrandece. Um companheiro sadio é aquele que te ajuda a crescer, a expandir os seus potenciais e que te ama por inteiro. Quando você tem que diminuir o seu valor e as suas capacidades apenas para estar ao lado de alguém, é porque essa pessoa não é a certa para você. Já diz a famosa frase: se precisa forçar, é porque não é do seu tamanho. Isso serve para roupas, anéis, sapatos, amizades e relacionamentos. Quantas vezes você teve que se diminuir para caber em alguns espaços? Quantas vezes deixou de ser você para ser quem o outro queria que você fosse? Não dá para ser feliz se espremendo em espaços, diminuindo sua luz, nem se contentando com pouco. Lembre-se que tudo o que você aceita diz respeito sobre quanto você acha que merece. A chave para romper vínculos que são tóxicos é fortalecer o amor por si mesmo. Quando você se ama como merece, jamais aceita alguém que te ame menos do que isso, nem permanece em espaços que não acolham a sua imensidão. Palavras do Alexandre Gruber. Ah, meu Deus do céu, jamais se diminua para caber na vida de alguém. Às vezes a gente acha só que está entendendo a situação do outro, que a gente de verdade não está se diminuindo pelo amor que a gente desenvolve pela pessoa, não é? Entendendo, como eu tenho falado aí alguns vídeos, né? Entendendo as limitações que todos nós temos. Eu já tive muita limitação na minha vida, né? E em função dos cuidados com a minha mãe, e que começaram lá na adolescência, onde eu deveria estar começando a viver a vida, e muito pelo contrário, a minha vida foi totalmente tolhida, não é? Quando eu conheci meu ex-marido, que tinha uma história parecida, obviamente a gente se entendeu por conta disso, não é? E então, quando a gente encontra alguém que tem uma limitação como essa por conta de um familiar que exige cuidados, obviamente a gente vai entender a situação porque nós já passamos por isso, não é? Ou entender as limitações de trabalho que também a gente passa, não é? Eu, quando estava dando aula no meu curso de ciências terapêuticas, lá em Blumenau, durante 16 anos, 5 anos em Rio Negrinho, viajava a cada 15 dias, né? Ficava o fim de semana todo fora. Perdi muitas coisas de acontecimentos familiares, porque estava dando aula, não é? E fiquei ausente da família durante todo esse período, né? Tinha pouco contato, que eu resgatei agora, depois de aposentada, graças a Deus, né? Que a gente tem uma liberdade de horário, né? Uma flexibilidade de fazer a sua agenda e adaptar aquilo que você necessita. Então, eu entendo as limitações, não é? Mas eu acho que nós temos que reconhecer quando nós estamos nos diminuindo, como eu falei no outro vídeo, não lembro se foi o último agora,
mas o quanto nós trazemos para nós o fardo de alguém, não é? A minha vida nesse momento não tem nenhuma trava, nenhuma. Então, assumir a trava do outro, assumir as relações que não podem ser inteiras, não fazem mais sentido, não é? Até porque, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos abrindo espaço para outros aprendizados que não podem mais suportar nenhum tipo de situação que nos puxa para baixo. Isso faz parte da evolução de todos nós, não é? Então, muitas vezes a gente vê, e eu falo que a gente deveria ter um curso, falo isso para os pacientes, para aprender como se relacionar, para aprender como escolher um parceiro romântico. Nós vamos muito mais pelo que o coração manda, pelo que a energia mostra. Eu sou assim, né? Mas o racional às vezes fica para depois, né? E a gente deveria colocar o racional para funcionar no momento de fazer uma escolha, né, de um parceiro romântico, porque muitas vezes, ao não analisarmos as características de personalidade, as condições de vida e etc., a gente pode se frustrar lá na frente, estabelecer um relacionamento, tipo um casamento, e depois se frustrar, porque tudo aquilo que você imaginou que poderia viver com aquela pessoa não acontece por N fatores, não é? Então eu brinco que a gente deveria ter sim um curso para aprender a escolher. E hoje nós temos, né? Quantos coaches de relacionamento aí? Eu falo que eu gosto bastante do Lucas Scudeler, com algumas ressalvas, mas gosto bastante do que ele fala. E me parece que tem dado muito certo os cursos que ele dá, né? Então ele é um dos coaches de relacionamento que ensinam como escolher, como a mulher se comportar, né? Ele fala para homens e para mulheres, mas obviamente o público feminino sempre é maior, como é maior nos nossos consultórios, como terapeutas, como psicólogos, com certeza absoluta. A mulher sempre está mais aberta a entender todas essas nuances e se trabalhar, né? É natural da natureza feminina. Então, natural da natureza é bom, mas tudo bem. De vez em quando a gente fala umas coisinhas que não combinam. E então, a gente. Claro que quando nós estamos na maturidade, muitas coisas a gente já viveu e a gente já se conhece, sabe exatamente o que a gente gosta, o que a gente quer num relacionamento, numa convivência a dois, não é? Agora, quando a gente se casa jovem, nós estamos ainda no processo de descoberta de si mesmo. Nem sempre nós sabemos tudo aquilo que a gente deseja para a nossa vida. E as coisas vão mudando também. Então, conforme a fase que nós estamos. Mas isso, acho que condição sine qua non, no sentido de que se eu tenho que me diminuir para caber na vida do outro, se eu tenho que esperar menos daquilo que eu mereço, de ser a prioridade na vida de alguém, não é? De sentir que aquela pessoa está fazendo questão de estar ao seu lado, que deseja compartilhar a vida com você, compartilhar suas histórias, compartilhar o seu dia, não é? Sem a necessidade da gente ficar buscando isso o tempo todo, não é? Isso é amor próprio, isso é autovalorização, porque se eu não achar, né, ou não acreditar que eu mereço o mínimo isso, no mínimo isso, quem é que vai achar e quem é que vai me dar? A energia que eu estarei vibrando quando eu acho que eu tenho que me diminuir é uma energia que vai atrair pessoas que vão me diminuir, com certeza absoluta. E a gente tem lá registros de menos-valia, não é? De autoestima rebaixada ao longo da nossa vida e quem sabe até de outras vidas também, que vão influenciar na nossa
personalidade desta encarnação. E aí, o que é que nós vamos fazer? Continuar repetindo esse padrão ou abrir os olhos e perceber? Não, não. A carência faz a gente aceitar muita coisa, com certeza, né? Hoje eu reconheço isso e no momento a gente pensa que não. Mas depois, quando passa um tempo e a gente está mais curada da carência, né? Já mais acostumada com essa vida solitária, na solitude, como eu digo, e gostando até dessa solitude, porque não é ruim, não. Em alguns momentos, claro, a gente sente solidão, mas na maior parte do tempo a solitude ela é muito boa, porque você tem liberdade de fazer tudo aquilo que você deseja, no seu momento, na sua hora, né, do jeito que você quer. E isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo é muito bom compartilhar a vida com alguém também. Não é? É muito bom. Eu que venho, né, de 2 casamentos e digo que sou uma pessoa que acho ou acredito que o casamento é muito bom, desde que a gente mantenha a nossa individualidade, a nossa liberdade, né, de ser quem nós somos. Obviamente, num relacionamento, a gente tem que se adaptar ao outro, né, fazer concessões, mas não se diminuir. Eu acho que há uma diferença gritante nisso e muitas vezes a gente confunde, não é? Mas a nossa história de vida vai fazer com que a gente aceite determinadas situações, até porque os modelos que nós tivemos podem ter sido muito negativos, não é? Na nossa família e termos vivido numa família desestruturada, onde não havia amor, onde havia brigas o tempo todo, né? Famílias bastante tóxicas. A gente que, né, eu que trabalhei em posto de saúde, ouvindo história das pessoas, né, menos favorecidas socialmente, com casos de alcoolismo, de abuso de drogas e etc., onde aquela harmonia não existe, não é? Porque não há uma harmonia pessoal interna nesse momento entre as pessoas que compõem aquela família. Então, consequentemente, tudo que vai se estruturando dentro daquele ambiente vai se estruturando de uma maneira desequilibrada e isso vai, né, simplesmente sendo repassado para todas as gerações, né, e todas as pessoas que compõem esse clã familiar. E quando a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente vai entendendo muitas vezes que estamos reproduzindo padrões, não é? Olha, estou reproduzindo o padrão que a minha mãe tinha no relacionamento com o meu pai. Será que eu quero isso? Não é? Ou um homem também reproduzindo um padrão que o pai tinha com a mãe. Isso é muito comum a gente conversar em terapia, não é? O quanto muitas coisas vão interferindo sem que a gente tenha consciência, não é? E a terapia, obviamente, vai auxiliar para que as pessoas percebam. E também vai auxiliar que as pessoas percebam o quanto você muitas vezes se diminui, sim, para caber na vida do outro. Diminuir o seu valor, diminuir a necessidade que você tem de estar junto, vamos, né? Vamos fazer de conta que tá tudo bem. E na verdade, uma hora isso estoura, não é? E quando não há a reciprocidade do outro lado, obviamente que isso vai ficando cada vez mais difícil e desafiador de se manter uma relação assim. São temas extremamente comuns no consultório e, obviamente, também na nossa vida, porque somos seres humanos, né? Ontem uma pessoa me disse, pensei que psicólogos não tinham problema. Eu disse, isso é uma fantasia, porque psicólogos também são seres humanos, né? E o médico não fica doente, o dentista não cuida dos seus próprios dentes e vai por aí afora? Nada a ver, né, gente? Só
temos um estudo e um treinamento, vamos dizer assim, para que a gente consiga administrar melhor os nossos próprios problemas, né? Entender o que aquilo está querendo nos dizer, entender qual é o aprendizado. Esse é o movimento, né, que todos nós terapeutas devemos fazer na nossa própria vida e não nos deixar levar ao sabor dos problemas, não é? Então, é assim que a gente vai evoluindo e é isso que a gente também vai ensinando para os próprios pacientes que nos procuram, não é? É isso, gente. Vamos raciocinar, né? Um dia a gente percebe, como é que ele colocou aqui, que eu achei muito bonitinho, e é um postzinho, e acho que eu vou. Peraí, gente. Eu acho que eu vou publicar no meu status no WhatsApp. Um dia a gente sente que não cabe mais e voa. É isso aí. Vamos voar livres, leves e soltos e buscando a felicidade onde a gente não precise se diminuir, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê. Beijo, Alexandre Gruber.